Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, nessa tarde eu venho trazer mais uma palavra viva para a sua vida. A palavra de hoje, que se encontra em João 11, a morte de Lázaro. E estava então enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com ungüento. Ele tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mudaram-se, pois, suas irmãs, dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta e sua irmã e Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda mais 2 dias no lugar onde estava. E depois disso, disse aos discípulos: Vamos outra vez para a Judeia. E disseram os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? E respondeu Jesus: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar na noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-los do sono. E disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam do que falava do repouso do sono. Então Jesus disse claramente: Lázaro está morto, e fogo por amor de vós, que eu lá não tivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Aleluia. Irmãos, nós vemos essa palavra por diversas vezes. A gente falamos da morte de Lázaro, a qual nós sabemos que era um amigo de Jesus. É tão bom falar e ter convicção que somos amigos de Jesus, que somos filhos de Deus, que temos comunhão com o Senhor direta através de nossas orações, das nossas intercessões, da nossa fé. Mas fala, um certo dia, esse homem que era amigo de Jesus, que não é para qualquer um, meus irmãos. É algo muito importante, é algo muito gratificante sermos chamados amigos de Jesus. Alguém que estava ali sempre para acolher Jesus durante a sua caminhada, para receber Jesus na sua casa. Era ali que Jesus entrava ou recebia cuidados humanos dessa terra, eu creio, porque a amizade, os amigos são assim. Eles nos escutam, eles nos ajudam na nossa caminhada. Está sempre de braços abertos para estar nos auxiliando. É onde que uma pessoa que nós confiamos e contamos os nossos segredos, nossos medos, as nossas angústias. E era assim. Para ser amigo tem que ter intimidade. Para ser amigo de Deus temos que ter intimidade com o Senhor. Temos que ter uma relação direta com o Senhor. E ali fala, um certo dia, quando Jesus estava ali rodeado com suas multidões,
como sempre, fazendo a obra do Pai, trabalhando para Deus, levando a palavra, fazendo curas, milagres, libertações. Fala que esse homem, chamado Lázaro, ficou enfermo. E já estava muito enfermo, meus irmãos. Ali fala que Marta e Maria decidem mandar avisar, ir até de encontro a Jesus. E quando elas decidem enviar mensageiros para ali até Jesus, para falar da notícia, como se estava a saúde de Lázaro, enfermo, já estava ali. Elas falam que ele está enfermo, manda dizer, aquele que tu amas. E fala que quando aqueles mensageiros chegam até Jesus falando isso, Jesus ouve e fala que essa enfermidade não é para a morte, mas que seria para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus amava Lázaro, né? Amava Marta e a sua irmã. Mesmo ouvindo aquele recado, Jesus ainda fica aí, meus irmãos, ainda mais 2 dias, aonde no mesmo lugar que ele estava. Aquele homem volta, meus irmãos, para trás, aquele mensageiro, falando o que tinha dito para Jesus, e com a resposta que ele tinha falado. Eu creio, meus irmãos, que não era a melhor resposta que elas queriam ouvir naquele momento. Como muitas das vezes a gente oramos e pedimos a Deus, e muitas das vezes a gente não temos a resposta que nós esperamos no momento, no ato, na hora certa. A gente muitas das vezes não vão ser respondidas nossas orações imediato. Tem coisas que precisam a gente passar por processos da vida para ter experiência própria com Deus, para ter intimidade com Deus. Tem coisas que Deus vai fazer imediato na tua vida, intermédio de sua fé, as suas necessidades, porque Deus opera nas suas necessidades. Ele conhece o que você precisa. Muitas das vezes, as orações que você vem pedindo a Deus, talvez Deus nem vai fazer, não vai ser atendidas, porque Deus conhece o seu coração. Deus sabe como é que vai ser dali para frente, o que vai ser melhor para você. Talvez você pede algo para Deus e não recebe, e acaba muitas vezes criticando, murmurando, pensando que o Senhor não está te ouvindo, o Senhor não está te escutando. Mas o Senhor está te escutando, Ele está ouvindo, Ele está no controle. Aquele homem mensageiro, eu creio, que eram mensageiros no momento, já que elas mandaram, é porque elas não tinham força para ir até Jesus, é porque elas não tomaram atitude próprias para ir diretamente a Jesus, mas elas deixaram um certo parente, elas deixaram ali algo bem frisado para que aqueles homens fizessem quando chegasse lá, falasse, é tu, aquele amigo, Jesus, que tu tanto ama. Ela mandou deixar frisado, é aquele amigo, Senhor. Quantas vezes nós falamos com o Senhor, Senhor, mas eu sou tua filha, a quem tu tanto amas, porque isso acontece na minha vida. Mas eu tenho buscado, eu tenho orado, eu tenho feito tudo certo, meu Pai. Elas deixaram bem frisado que era alguém que Jesus amava. Talvez isso era para que Jesus se comovesse no momento, como Jesus se comoveu. E talvez elas queriam que Jesus largasse tudo que estava fazendo para ir de encontro a Lázaro o mais rápido possível. Mas fala que não, meus irmãos. Ele não foi imediato. Porque Deus é Deus sobre todas as coisas e Ele mantém o controle sobre as nossas vidas.
E Ele nos ama. O fato dele não te responder da maneira, da forma, até mesmo não te responder quando você quer, não fazer as coisas que você quer, que você vem pedindo, não quer dizer que Ele não te ama. Deus conhece os seus atos, conhece o que você tem feito. Ele vai operar a seu favor no momento certo, na hora certa e da forma certa. Talvez não é da forma que você quiser. E quando aquele homem chega ali, eu creio que elas devem ter ficado preocupado pela situação que o seu irmão Lázaro estava. Eu creio que na sua mente elas devem ter falado, mas Jesus, elas devem ficar esperando. Eu creio que elas ficaram esperando. E deram 1 dia, 2 dias, 3 dias e nada aconteceu. Tem pessoas que são assim na nossa vida também, que ficam esperando anos por algo, por uma resposta. Como você tem, durante esse processo, tem sido a sua espera? A sua espera tem sido confiando no Senhor, entregando seus fardos, suas angústias para Deus? Como tem sido a sua entrega da sua vida? Porque ali era algo, eu creio, que era impossível. Porque a enfermidade era para a morte. E o que é enfermidade para Deus? Se Ele tem o controle de tudo, se a Ele pertence a nossa vida, se foi Ele que nos formou, se foi Ele que nos deu fôlego de vida e nos dá até hoje, para que nós caminhamos na Tua presença. É Ele que conduz o nosso caminho, nossas veredas. Então por que permanecer desesperançosos? Ali fala que quando aquela notícia chega, Jesus continua trabalhando. Porque Jesus não para de trabalhar. E perante as dificuldades da vida, a circunstância que tem apresentado sobre sua vida, talvez até de morte, como você tem agido no seu dia a dia? Você tem se entregado a essas tribulações? Você tem se entregado a essas provações? Como você tem lutado contra isso? Ou você tem parado? Porque aparentemente, durante as tristezas, as dores, meus irmãos, costumamos nós parar de louvar. Não aceitamos a oportunidade, falamos outro dia, hoje não dá. Tem ficado calado no banco, não tem dado glória a Deus. Como é que você tem conduzido essas tempestades? Talvez venham ventos tão grandes que você fala que eu não vou aguentar. São ventos para mortes. Mortes espiritual, meus irmãos. Não é carnal, é espiritual. Como tem sido a sua trajetória? Porque Jesus amava. E amava muito aquelas mulheres. A gente vemos aqui a palavra que essa mulher, a Maria, que foi uma das que mandou ali o mensageiro, é aquela mulher que, uma certa outrora, quando Jesus estava ali dentro da casa, ela quebrou o vaso, quebrou aquele perfume caro e ungiu os pés de Jesus e chorou e secou com as suas lágrimas, com os seus cabelos. Alguém que estava ali aos pés de Jesus, que fizeram esse ato tão grandioso perante aquelas pessoas todas que estavam ali. E agora, era essa mulher que estava agora sofrendo, angustiada pelo seu irmão. Mas ali fala que Jesus, quando termina o seu trabalho, Jesus não deixou de trabalhar. Não deixou de fazer a obra que o Pai tinha entregado. Jesus fala ali para os seus discípulos: vamos voltar para a Judeia, vamos voltar de novo para lá. Eu tenho que ver Lázaro.
Eu tenho que ver o meu amigo. Assim falou. E depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas eu vou despertar do sono. Quando as pessoas estão dormindo dentro da casa do Senhor, estão perdendo esse momento oportuno de falar com Deus, de estar com Deus, presente com Deus. O que tem te impedido de despertar desse sono que você vem ano mais ano? Quais têm sido suas entregas, seus propósitos perante ao Senhor? Mas quando Jesus fala que vamos voltar, convida aqueles homens que estavam andando junto com ele, eu creio os discípulos que estavam ali acostumados a andar com ele todos os dias, face a face, contemplando a sua glória, a sua grandeza que ele já tinha feito. Aqueles homens começam a falar com Jesus. Disseram-lhe: Rabi, no versículo 8, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te. E como tu podes querer voltar para lá? Jesus tinha que voltar, porque tinha alguém que estava precisando dele. Jesus tinha que voltar porque aquela enfermidade que tinha para o Lázaro não era para a morte, é para que fosse manifestada a glória de Deus, para que o Filho de Deus fosse glorificado por ela. E ali fala que aqueles homens queriam apedrejar Jesus, que eles queriam pegar pedras, que eles planejavam prender Jesus, mesmo Jesus te mostrando tantas obras boas, Jesus conhecendo eles, aqueles judeus, no seu coração achavam que eram blasfemas, como Jesus sendo um homem carnal andando entre eles, como Jesus poderia falar aquilo que ele era o próprio Deus que tinha descido do céu, como ele agora queria se fazer Deus a si mesmo. Eles não aceitavam. Mas fala que Jesus, ele escapou das mãos daquele homem, porque eles procuravam prenderam ele outra vez. E fala que ele se retirou ali para o Jordão, onde João Batista tinha batizado ele ali. E aí fala que ali ele ficou. E muitas pessoas iam até ele. Mas Jesus fala para aqueles homens que não há 12 horas no dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz do mundo. Olha, o dia vai passar. Vai chegar um novo amanhã na sua vida, na minha vida. Para aquele que anda na luz. Você não vai viver nessa escuridão. Talvez hoje te assolam, te faz tropeçar. Porque nele não há luz, na escuridão, nas trevas não há. Então faz que a gente tropeçar na angústia, na tristeza, sabe, nas nossas mágoas, nossos ressentimentos. Não faz que a gente enxergamos a Jesus, a luz. Esse novo dia vai chegar, vai amanhecer e você vai poder contemplar a luz de Deus na sua vida. Irá clarear sua mente, o Espírito Santo de Deus te dá um novo rumo, uma nova direção. É isso que Jesus estava querendo dizer. Eu vou despertá-los desse sono. Eu vou tirar ele dessa situação. Você, meu irmão, meu jovem, você que está iniciando essa caminhada agora. E fala, meus irmãos, que quando ali, chegando Jesus, que já haviam passado 4 dias,
E fala que já tinha havido sepultamento. Lázaro agora já estava na sepultura. Estava morto em Betânia de Jerusalém. E fala que até aqueles próprios judeus, muitos daqueles, tinham ido consolar Marta e Maria. E fala que quando ali, pois, Marta, ouvindo aqueles homens falar acerca do seu irmão, eu creio que ali lamentavam. Eu creio que ali ela acreditava, elas acreditavam que tinham acabado. Eu creio que ali já tinha acabado toda a sua esperança. Eu creio que ali tinha ido também sepultado as suas esperanças, a sua expectativa. Tinha acabado ali. Eu creio as suas últimas esperanças de um futuro promissor, de alguém, um homem da casa que iria cuidar delas. Porque na época era assim, os homens cuidavam. Eu creio que ali elas estavam sob uma situação difícil, que nada poderia consolar elas. Porque ali havia morrido o único homem da casa. E sua dor, desespero, muitas das vezes, impedia que elas vissem um novo horizonte. Muitas vezes depositamos tanta esperança em tantas coisas, em tantas pessoas, e a gente acaba sendo frustrado, porque nós confiamos em outras pessoas. Não aprendemos a entregar para Deus os nossos medos, as nossas frustrações. Não aprendemos nós mesmos a buscar a Deus, a clamar a Deus, a chorar nos pés do Senhor. Porque em vez de mandarmos tantas pessoas fazer campanha, fazer oração, meus irmãos, para a nossa vida, para resolver os nossos problemas, para que entre em providência, que soluções a gente encontra na frente, muitas pessoas acabam jogando o que é para ser feito por elas si próprio em cima de outras pessoas, confiando, porque a sua fé, a sua angústia está tão abatido que não tem mais força para ir até mesmo atrás de Jesus, para procurar Jesus. Então, nessa tarde, em nome do Senhor Jesus, queira você mesmo bater os seus olhos, os seus joelhos em pó e falar com o Senhor diretamente. Não pensa, não manda recado para ninguém, porque é o único que pode te ouvir, que pode resolver os problemas, é seu melhor amigo. Jesus é seu melhor amigo. Ele te ama, você. Não importa a situação que você esteja hoje, Ele te ama, você, meu irmão. Se você arrepender verdadeiramente dos seus pecados, se consertar, deixar Deus entrar na sua vida, trabalhar, te moldar, te transformar, meus irmãos, Ele pode fazer de você uma nova criatura, meu irmão, minha irmã, meu jovem. Esse grande problema, talvez, que você não está enxergando solução. Como que a mulher não entregou mais solução, não via mais solução, acabou para elas. O que elas iriam fazer, duas mulheres sozinhas? O que elas iam fazer? Seu irmão agora estava morto. Jesus agora fala que Jesus se aproximava. Quando Marta ouviu que Jesus vinha pelo caminho, fala que ela saiu de encontro de Jesus. Ela foi correr para Jesus de encontro e Maria ficou, porém, assentada em casa. E quando Marta lhe fala que encontrou Jesus, depois, eu creio, daquela viagem exaltante, ela fala com o Senhor: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas, meus irmãos, se tu, Senhor, estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Vemos ali a mulher ali preocupada, falando: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, tivesse vindo quando mandei mensageiros ir atrás de ti, se o Senhor tivesse chegado antes, dias antes,
Lázaro agora não estaria morto, não estaria sepultado. Mas, meus irmãos, Jesus estava tão preocupado com o problema, com a enfermidade, com a doença. Eu creio que elas não... Talvez essa mulher não teve nem tempo para ir para conversar com Deus, ir para os joelhos, falar com Deus. Muitas vezes, quando a gente está num momento de tribulação, a gente esquece de orar, de procurar Deus. Vamos atrás de tantas pessoas humanas e esquecemos de falar diretamente com Deus. Deus, nessa tarde, quer ouvir o seu clamor. Se aproxima de Deus diretamente. Não manda ninguém faça o que você tem que fazer. Vai você, a mesma fé que Ele tem, você também tem. Do mesmo jeito que Deus vai orar e vai operar na sua vida, vai você mesmo aos pés de Jesus e fala com Jesus, conserta com o Senhor, para que haja restauração de sonhos, restauração na sua casa, restauração talvez no casamento. Fale com Jesus, porque Ele está aqui. Lázaro, eles estavam ali no sono profundo. Aquela morte, aquela enfermidade não era para a morte. Ele só estava dormindo, meus irmãos. Jesus está presente onde nós estivermos, apesar da circunstância nos apresenta outro cenário nas nossas vidas e parece que não vai ter mais jeito. Jesus está presente, meus irmãos. Ele está presente, basta você clamar a Ele aonde você estiver, na situação que você estiver, no ambiente que você estiver. Jesus está presente, meus irmãos. É necessário nós termos essa fé. E quando nós temos fé, é mediante daquilo que nós não vemos, mas que ouvimos e que cremos e que guardamos e esperamos. É intermediário no meio da fé. É ela que nos faz mover, levantar todos os dias, ir à frente e lutar. Ela que nos faz levantar e agradecer ao Senhor todos os dias pelos atos feitos que tem feito, pela nossa vida, pelo nosso fogo de vida. Mas, meus irmãos, Jesus ali fala: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverás. E todo aquele, meu irmão, que vive e crê em mim, nunca morrerás. Crê tu nisto? Jesus fazendo uma pergunta para Marta: você crê que mesmo que esteja morto, viverás? E aquele que vive e crê em mim, aquele que está vivo aqui, carnal, como você está aqui perante a mim, você crê que viverá? O Senhor fazendo a pergunta. Ele fala assim: Senhor, eu creio que Tu é o Cristo, que Tu é o Filho de Deus, que havia de vir no mundo. E fala que depois disso, Ele partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o Mestre está cá e te chama, Maria. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Maria foi ter com Jesus, porque ainda que Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrava. Meus irmãos, Maria estava ali sentada na tua casa, meus irmãos. Enquanto uma estava apavorada, se queixando, amargurada com o que tinha acontecido, vendo só desespero ao seu redor, preocupações. A Bíblia fala que Maria, porém, estava assentada na sua casa. Estava tranquila, porque ela sabia: Jesus chegou. Jesus está na casa. E Ele vai operar um milagre. E se Ele fizer, meus irmãos, na sua vida, Ele continua sendo Deus. E se Ele também não quiser fazer
aquilo que você tanto almeja, Ele continua a ser Deus. Se aquieta a tua alma, aquieta o teu coração. Desacelera. Porque muitas das vezes você está tão preocupado com tantas coisas e não consegue enxergar as coisas que Deus está fazendo. Deus é o Deus que opera no silêncio também. Mesmo que você esteja vendo, se aquiete. Acalma seu coração. Deixa para Ele trabalhar na sua vida. Porque ainda que talvez a esperança aparentemente esteja morrido, muitas pessoas vão falar que não tem mais solução. Entrega os seus caminhos ao Senhor e mais Ele fará. Entrega a Deus. Porque Deus não vai te deixar, não vai te desamparar. E fala que Jesus, tendo pois Maria chegado ali onde Jesus estava, como Ele pediu para Marta mandar Ele chamar, e vendo Jesus, meus irmãos, fala que quando Jesus chega ali, quando viu ali a pedra naquele túmulo, Lázaro lá dentro, Jesus chorou. Não somente Jesus estava chorando, mas também os judeus, aqueles judeus estavam chorando, que vinham com ela. Moveu-se um espírito, meus irmãos, que perturbou-se. Jesus ali falou para ela: onde tu fostes? Onde vocês colocaram? Ela falou: Senhor, vem ver. Jesus ali chorou, meus irmãos. Quem chora é ato de sentimento, é ato de gratidão, é ato de desespero, talvez ato de quem quer falar algo, mas que não consegue. Muitas vezes não temos palavras, nós também choramos. E ali fala que os judeus, vendo Jesus ali chorar, eles reconhecem, ele realmente amava este homem. Alguns deles, meus irmãos, não podiam nem abrir os seus olhos. Sabe por quê, meus irmãos? A glória do Senhor tinha que ser manifestada ali naquele momento. Não é que era para Jesus, mas que a glória do Pai, primeiramente, é Deus, meus irmãos. Não devemos tomar a frente de Deus na nossa vida. Tudo que Deus permitiu você fazer, tudo que você faz é para a glória de Deus, não é para a sua glória, é para a glória de Deus. Porque se Deus te deu esses talentos, é para que a glória deles fosse manifesta através da sua vida, que as pessoas conhecessem Jesus, a Deus na sua vida, porque Ele é o Deus de milagre, é o Deus de providência. Ele é o mesmo Deus que operou no passado, é o mesmo Deus que opera hoje. E fala que Jesus ali no sepulcro, naquela caverna, tinha uma pedra posta. E Jesus fala: tirai a pedra. Marta, sua irmã, do defunto, diz o Senhor, Senhor. Marta lhe fala mais uma vez: Senhor, cheira mal, porque já tem 4 dias. Mais uma vez, Marta ali observando ali a falta de, muitas das vezes, fé nós temos. Talvez nós tenhamos que falar assim: Senhor, mas já há quanto tempo que já está essa pedra? Já há quanto tempo isso está na minha vida? Há quanto tempo eu venho enfrentando essa situação? Senhor, não é fácil retirar essas pedras, não é fácil tirar de mim. O Senhor fala nessa noite, nessa tarde para você: tire essas pedras que estão impedindo de Deus trabalhar na sua vida. Para de olhar a dificuldade, não importa quanto tempo que talvez essa obra esteja parada na sua vida.
Tira essas pedras, tira esses impedimentos. Para de ver tristeza, derrotas em sua volta. Para de ver dificuldade na sua vida, porque estão atrasando a obra, a bênção que eu quero te entregar. O que eu tenho para você é bem maior do que isso. Meus irmãos. Mas ali Jesus mais uma vez fala para ela: não te hei dito que credes, no versículo 40, verás a glória de Deus? E eles tiraram a pedra, onde estava o defunto, onde estava Lázaro. Jesus levantou os olhos para cima e disse: Pai, graça te dou, porque me haveres ouvidos. Pois eu bem sei que sempre me ouves. Mas eu disse isso por causa da multidão. Jesus estava falando isso por causa da multidão que estava ao redor dele, para que creia nisso, e para que ele soubesse que era Deus que tinha enviado ele. Para que Jesus clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E aquele que estava morto, meu irmão, saiu, tendo suas mãos e pés desligados, ligados com faixa, e seu rosto envolto num lenço. E disse Jesus: desligai-o e deixai-o. Tinha, meus irmãos, quando Lázaro levantou, ele estava enrolado com faixas, assim que eles colocavam sobre o túmulo, enrolavam o teu rosto, tinha um lenço. Muitas vezes nós temos tantas faixas, estamos tanto enrolados, mergulhados na nossa vida pessoal, no que nós estamos fazendo. Estamos com essa faixa, os olhos tampados. Não conseguimos ver que Jesus está nos chamando. Jesus está te convidando para você voltar a orar aí com ele de madrugada, a voltar a fazer aquela oração de manhã que você muitas vezes não faz mais. Jesus está te chamando nessa tarde a estudar, a ler a palavra, que muitas vezes hoje você quase não tem tempo para abrir sua Bíblia e ler um versículo, para que o Espírito Santo de Deus fale com você, trabalhe com você. Ele está te convidando: vem para fora, desenrola o que está te ligando, o que está te prendendo a você me escutar minha voz, a escutar a me ouvir e sair para fora. Desliga, saia desse seu acomodismo que você tem se colocado. Vem para fora, porque ele te chama, porque Jesus chama pelo nome. Jesus não chamou, gritou: venha para fora, levanta, morto. Não, ele colocou o nome, ele te deu o nome. Você tem um nome e ele te chama, e ele te segura as tuas mãos e pode firmar os teus pés. Basta você querer, meus irmãos. Levante e venha caminhar com Jesus. Venha escutar a voz do Senhor que está te chamando hoje nessa tarde, meus irmãos. Porque na morte já não há mais esperança. Mas enquanto você tem vida, meus irmãos, ainda há esperança para a sua vida, para a sua alma. Aceite Jesus. Volte para o caminho do Senhor enquanto há tempo, meus irmãos. É necessário crer. Jesus quer te consolar nessa tarde. Jesus precisa te ouvir. Você falar com Ele, conversar com Ele. Para de correr atrás de presbíteros, pastores, para levar a intercessão ao Senhor. Você não precisa mais disso. Vai você mesmo procurar Jesus, ter intimidade própria com o Senhor, porque Ele está pronto a te escutar, meus irmãos. A palavra que eu tenho para você nessa tarde: Senhor, meu Deus, meu Pai, abençoa cada pessoas que estão ouvindo essa pregação, Senhor, que ouviram, Senhor, que nessa tarde as pessoas possam ser restauradas, possam ser libertas, meu Pai, dos seus olhos, essas faixas que estão enroladas, tampadas, Senhor. Tantas amarrações estão prendendo essa pessoa de fazer a tua obra, fazer a tua vontade, que talvez muitas vezes não está enxergando o Senhor no meio desses tantos problemas, um desafio, talvez nessa doença, que essa pessoa talvez pode estar espiritual, carnal, que já está falando que já não tem mais jeito, que as promessas não vão se cumprir, porque estão se tardando, está demorando, e talvez estão desesperados, como essa Marta estava desesperada, porque não havia mais solução, não havia mais jeito.
Mas todo aquele que crê no Senhor, ainda que esteja morto, esse viverá. Meu Pai amado, cremos em Ti, cremos na promessa, Senhor. Que essa pessoa possa voltar ao primeiro amor, a Te conhecer novamente, entregar os seus caminhos, meu Pai. Que para, meu Pai, de ver as dificuldades, desafios que tem que enfrentar, meu Pai, para frente, meu Pai. Que haja restauração, transformação na vida dessa pessoa, meu Pai amado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.